Neste vídeo, vamos analisar o significado, as causas e as soluções do código de proteção P7, presente em algumas marcas de aparelhos de ar-condicionado, que operam no modo frio. Primeiramente, é importante notar que o código P7 está relacionado a uma proteção contra o superaquecimento do módulo eletrônico inteligente de potência, IPM, que é responsável por fornecer corrente diretamente ao compressor inverter, permitindo assim controlar sua velocidade e potência. Algumas das marcas mais importantes que apresentam este código são Grey, Trane, Blue Star. Alguns modelos da Midea. Antes de continuar, devemos lembrar que o módulo eletrônico IPM recebe corrente contínua do circuito PFC, localizado na mesma placa externa do equipamento. Este módulo converte corrente contínua em corrente trifásica para alimentar as bobinas do compressor inverter. Esta conversão melhora a eficiência do motor do compressor e permite um controle preciso da frequência da tensão, sendo finalmente alimentado por 3 cabos. O objetivo de aumentar a velocidade do compressor é aumentar a quantidade de refrigerante na unidade interna, o que permite absorver mais calor e ajustar a temperatura aos valores desejados pelo usuário. Para a solução de problemas, siga estas recomendações. 1. Desligue o equipamento e desconecte-o da eletricidade por alguns minutos. Depois, ligue-o novamente para verificar se o erro persiste. 2. Se o erro persistir, verifique a tensão da rede externa. Uma tensão baixa aumenta o consumo de corrente. Se a tensão for instável, considere o uso de um estabilizador de tensão. 3. Limpe o serpentim da unidade externa, para melhorar a troca de calor. 4. Se o erro reaparecer, verifique o fluxo de ar na unidade externa. Certifique-se de que o ventilador esteja funcionando na velocidade correta. 5. Se a velocidade do ventilador estiver baixa, desligue o equipamento e gire as pás do ventilador manualmente, para garantir que não estejam presas. Isso descartará problemas nos rolamentos. Além disso, verifique as conexões elétricas do ventilador para possíveis falhas. 6. Se você não encontrar o problema, verifique o tipo de ventilador. Se ele usar um capacitor, desconecte-o, descarregue-o e meça sua capacitância com um multímetro. Se você não tiver um capacímetro, teste com um capacitor com as mesmas características, para verificar se a velocidade do ventilador é restaurada corretamente. 7. Se ainda não encontrar o problema, desconecte o ventilador e meça a resistência entre cada par de cabos com um multímetro, na escala de ohms. O valor não deve ser nem zero nem infinito. Se for o caso, substitua o ventilador. Para ventiladores sem capacitor de tipo CC, a resistência elétrica de cada par de cabos deve ser a mesma, e nunca zero ou infinita. 8. Se não encontrar problemas, verifique se o equipamento está com excesso de gás refrigerante. Lembre-se de que a pressão normal de um equipamento com R32 ou R410A, quando ligado, costuma estar em torno de 120 psi. 9. Desconecte a alimentação elétrica do compressor e meça a resistência entre os pinos de conexão. Os valores de resistência entre cada par não devem ser infinitos, e para compressores inverter, todos os valores medidos devem ser iguais. Além disso, certifique-se de que a resistência entre os pinos do compressor e sua carcaça seja infinita, o que garante que não haja vazamentos de corrente para a terra. 10. Se o problema persistir, concentre-se na placa eletrônica externa, especialmente no módulo IPM. 11. Com a placa eletrônica externa desconectada, localize os terminais positivos e negativos do módulo IPM. Este módulo alimenta diretamente o compressor.
Lembre-se de que o terminal negativo tem continuidade com a polaridade negativa do capacitor de alta tensão, e o terminal positivo com a polaridade positiva. Ajuste o multímetro na escala de diodos, e realize os seguintes testes. A. Coloque a sonda positiva do multímetro no terminal negativo do módulo IPM, e a sonda negativa nos pinos U, V e W do compressor. As leituras devem ser iguais. B. Depois, coloque a sonda negativa no terminal positivo do módulo IPM, e a sonda positiva nos pinos U, V e W do compressor. Novamente, as leituras devem ser iguais. C. Por fim, verifique se o módulo eletrônico de potência está firmemente instalado nas aletas de dissipação de calor e se a pasta de silicone foi aplicada de maneira uniforme. Se as aletas estiverem soltas, certifique-se de fixá-las corretamente.